Eu tenho uma pergunta sobre a prática. Não a prática dessa semana, a prática da semana passada, que é sobre a última questão que pergunta quais as diferenças e as semelhanças entre as duas análises, da LCS e o Logistic. E a gente se reuniu para fazer, né, que a gente sempre faz assim, e a gente colocou que a semelhança é que os dois apresentam a razão de odds, quando o comando CS é acrescido do OR, né, no final, e também os respectivos intervalos de confiança. E, além disso, eles utilizam variáveis de desfecho binárias, nesse caso, né? E aí a gente colocou que a diferença é que no comando CS utiliza as probabilidades exatas hipergeométricas e faz uma análise de Q quadrado, né, que é um modelo aditivo. Enquanto o comando logística, ele realiza a regressão logística com uma escala logarítmica, que seria um modelo multiplicativo, só que a gente não tem certeza se é isso mesmo, a diferença entre eles. Eu acho que é por aí, né? Numa análise bruta, as estimativas pontuais são exatamente as mesmas, né? Porque a maneira como a razão de odds, que é o que aparece na regressão logística, é calculada, quer dizer, dá na mesma. No CS, você pode, né, ter outras estimativas de efeito, né? O CS te dá a razão das prevalências, te dá a diferença de risco. Quer dizer, de uma certa forma, é uma coisa um pouco mais descritiva, né? E agora, uma diferença importante quer dizer, é a maneira como os intervalos de confiança, né, e os padrões são calculados. Quer dizer, no CS, basicamente se usa aquele intervalo de confiança do Cornfield, embora eu acho que tenha lá algumas opções para calcular alguma coisa diferente. Quer dizer, esses intervalos de confiança do Cornfield são, quer dizer, esse legado lá dos anos 80, né, da época da análise estratificada. Os intervalos de confiança da regressão logística são baseados, né, no modelo e na distribuição binomial e acabam sendo, quer dizer, vamos dizer assim, do ponto de vista estatístico, né, mais eficiente, porque você acaba com intervalos de confiança que tendem a ser um pouquinho mais estreitos, pela maneira como isso é calculado, já baseado na distribuição binomial. Essa é E é claro, né, depois, no CS, você consegue fazer uma estratificação por uma variável categórica, enquanto que na regressão logística você tem toda a possibilidade que a gente vem vendo, né, de análise ajustada, de olhar a interação, não sei o que, enfim. Todo um ferramental adicional aí de modelagem que o comandinho lá CS é útil, eu acho interessante para uma análise simples, para uma coisa mais descritiva, né? Para começar a entender o problema. Mais alguma coisa que vocês estavam esperando, Tiago e o Leonardo? Leonardo tá aí, tá? Tem uma dúvida no bate-papo ali. Essa ordem dos quadradinhos é uma coisa meio estranha. Não é alfabética. Interação aditiva e interação multiplicativa.
Então, essa é uma pergunta interessante, porque ah, essa definição de interação, né, ela é dependente do modelo que você está assumindo, né? Então, no modelo aditivo, o que a gente assume é que, na ausência de uma interação, ou seja, na ausência de o efeito de uma variável depender do nível da outra, a gente assume que os efeitos se somam, né? Somam de verdade, de uma maneira aditiva. Quer dizer, né? No caso da regressão linear, em que a gente está trabalhando com uma média, se eu digo que a média da pressão arterial depende, sei lá, do IMC e da idade, e que não há interação entre essas duas coisas, o que eu vou dizer é o seguinte, olha, conforme aumenta o IMC, aumenta a pressão arterial, conforme aumenta a idade, aumenta a pressão arterial, e conforme aumentam essas duas coisas, esses efeitos se somam, né? E o efeito, né, dessa dupla exposição, desse duplo aumento nas variáveis, se comporta simplesmente como essa soma e não desvia disso. No caso de um modelo multiplicativo, o que eu estou assumindo é que esses efeitos na ausência de interação se multiplicam e, quer dizer, a presença de interação seria, né, um desvio, um distanciamento desses efeitos multiplicados. Então, se eu digo lá que o meu desfecho depende de, sei lá, vamos dizer, prematuridade e baixo peso. Então, o que eu estou dizendo é que se ser prematuro dobra o risco e ser baixo peso dobra o risco, ser baixo peso e prematuro multiplica o risco por 4. Quer dizer, se o que a gente ajusta no modelo foge disso, é porque existe algum tipo de interação entre essas duas variáveis. Então, quer dizer, o próprio modelo que a gente está usando define, né, a maneira como essa questão da interação vai ser medida e entendida, né? Quer dizer, no modelo aditivo, eu estou dizendo, olha, os efeitos se somam. No modelo multiplicativo, os efeitos se multiplicam. E a interação é um desvio, né, dessa soma ou dessa multiplicação dos efeitos. Então, isso é quer dizer, basicamente o que faz, né, a interação ser diferente. E falando de interação, né, vou aproveitar para falar desses efeitos também de confundimento, né? Que isso é uma coisa que muitas vezes para a gente passa desapercebido, que da mesma maneira que o modelo, né, e a, e a medida de efeito definem interação, também definem confundimento. Então, isso é uma coisa que é gozado, que acho que, de uma certa forma, perdeu um pouco a ênfase, mas isso daí lá nos livros de epidemiologia, quando vocês vão lá olhar medidas de efeito e, né, esses fenômenos de interação e de confundimento, isso é explorado lá. Quer dizer, se eu uso uma razão de chances como medida de efeito, e se eu comparo
essa associação usando uma razão de prevalências, por exemplo, eu posso ter confundimento com razão de chance e não ter confundimento com razão de prevalências, e vice-versa, e, é claro, posso ter confundimento nas duas medidas. Mas é importante lembrar que tanto confundimento como interação depende do modelo que você está usando, se é aditivo ou se é multiplicativo, e depende da medida de efeito que está sendo utilizada. Então, isso é um negócio que, mais para frente um pouco no curso, quando a gente discutir essa coisa do uso da regressão Poisson para analisar um desfecho com dado binário, né, que é uma certa ajambração que a gente faz, que eu propus num artigo aí já antigo, e que ficou uma coisa assim super popular. Uma das coisas que a gente vê muito claramente nesse caso é justamente que, ao usar uma regressão logística e ajustar para confundimento, se eu tento depois, a partir da regressão logística, calcular os efeitos de um determinado preditor, não dá igual a eu usar a regressão Poisson direto. Por quê? Porque a regressão Poisson usa como medida de associação a razão de prevalência e a regressão logística usa a razão de chance. Então, na hora que eu faço um ajuste de confundimento, usando, né, na escala da razão de chance como medida de associação, esse ajuste de confundimento é diferente de eu fazer ajuste de confundimento usando já direto a razão de prevalência. Então, isso é uma coisa que eu acho que às vezes passa desapercebida, mas que é importante estar atento. Quer dizer que esses efeitos, né, de interação, de confundimento e tal, eles não existem por si só e conceitualmente livres do modelo e da medida de associação que está sendo usada. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, tudo bem, a gente entende o que é, mas do ponto de vista da medida e do ajuste, esses efeitos dependem do tipo de modelo e da medida de associação que está sendo utilizada. Eu tenho uma pergunta nesse sentido ainda também. Pode ser que eu não tenha entendido direito, mas tem um trecho do livro da Kirkwood que ela comenta que a gente não pode usar os confundidores na regressão logística em uma série de situações, e que na regressão linear a gente deve sempre usar os confundidores. Eles mencionam, né, que os confundidores não podem fazer parte da cadeia causal da ligação, né? E eu talvez não tenha entendido isso direito, eu fiquei confusa com os fatores de confusão. Então, se o professor pudesse explicar um pouco melhor para a gente essa parte. Bom, para ser mais preciso, seria legal ver o trecho do texto, para eu poder ter certeza disso. De saída, me parece estranho que possa haver alguma diferença, né, na questão do controle de confundimento no modelo aditivo ou multiplicativo. A lógica, né, geral é a mesma. E aí entra um pouco aquela história, né, que é sempre importante, ao fazer uma análise, especialmente uma análise mais complicada, cheia de preditores e ajustes e tal, que a gente tenha claro, né, um modelo conceitual, um modelo de análise, e de preferência um DAG, né? Um gráfico causal acíclico, tal, porque isso nos ajuda a ver se eu quero fazer ajuste para confundimento, né? Ter um gráfico bem desenhado me ajuda a entender que variáveis são possíveis fatores de confusão, que variáveis podem estar associadas com o meu desfecho, mas, né, pelo menos em princípio, não deveriam ter
o papel de variável de confusão e que variáveis são potenciais mediadores, né? E na medida em que eu tenho variáveis que são mediadores, quer dizer, a interpretação dessa análise desses efeitos, ela tem que ser um pouquinho diferente, né? Quer dizer, uma coisa é eu controlar para um efeito de confusão. A outra coisa é eu colocar um mediador na minha análise que vai roubar um pedaço do efeito daquela variável preditora, daquele, né, fator de risco que eu estou interessado. Mas se eu tenho um mediador e eu incluo ele na análise, isso vai fazer o quê? O que vai acontecer com o efeito desse meu fator de risco? Vai sempre diminuir? Vai diminuir, né? Porque esse mediador, quer dizer, se ele media parte, né? Em geral, parte, né? Raramente um mediador media 100% do efeito de alguma coisa. Mas se ele é um mediador de parte desse efeito, ele vai tomar conta desse pedaço do efeito e vai parecer que o meu fator de risco tem um efeito menor do que tem, né? Então, não sei, um exemplo que eu gosto de mediador é o seguinte: eu tenho uma variável que é riqueza, tenho uma variável que é tenho geladeira e tenho um desfecho que é criança com diarreia. Bom, se eu estou olhando o efeito da riqueza sobre a diarreia e eu vou lá e coloco geladeira na análise, quer dizer, a geladeira é, né, um mediador do efeito da riqueza, porque eu tenho dinheiro, eu compro geladeira, com a geladeira eu consigo preservar melhor os alimentos, consigo diminuir o potencial de contaminação, enfim, que vai, né, levar à diarreia. Então, por isso é que é importante a gente ter muito claro nesse processo de análise, né, uma estrutura causal daquilo que a gente está olhando. Porque é muito fácil a gente dizer assim, blá, 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 pode ser variável de confundimento, e, pumba, joga tudo aquilo no modelo. E nessa coisa mal pensada, a gente pode estar incluindo no modelo variáveis que não são, teoricamente, variáveis de confusão, e ao incluir no modelo variáveis que são possivelmente outros preditores daquele desfecho que eu estou olhando, mas que não são potenciais variáveis de confusão, eu estou, de uma certa forma, gastando informação, né, no meu dado para ajustar mais uma variável que, na verdade, não me interessa, porque se eu não estou interessado nela como um fator de risco, e se ela não pode ser um fator de confusão, melhor deixar fora da análise. O outro problema dessa análise meio desembestada é que eu posso estar incluindo, sem perceber, mediadores nessa análise, e aí eu estou roubando efeito do fator de risco de interesse por conta desse processo de mediação. Então, quer dizer, estou tendo uma ideia de que o efeito do meu fator de risco de interesse é menor do que deveria ser. Então, embora, né, isso é um negócio que a gente, nos cursos de estatística, a gente acabe mais focado na questão, né, do modelo, de interpretação do modelo, etc. e tal, é sempre importante lembrar que, ao fazer uma análise para valer, né, a gente ter uma teoria, a gente ter um modelo conceitual é super importante. Várias vezes já começamos a análise, vinha aquele monte de variáveis, e falou, não, vamos desenhar aqui o nosso DAG. Aí você desenha aquilo, é uma coisa trabalhosa, porque depende realmente de mexer com, às vezes, um número grande de variáveis e tal, e aí você olha e fala, tá, mas olha, isso e aquilo, pode jogar fora, porque são possíveis, né, preditores, mas não nos interessam, e, pelo que está desenhado aqui, eles não são possíveis fatores de confusão. Então, você simplifica a tua análise, tira variáveis que não são relevantes,
tá? E foca realmente naquilo que interessa. E hoje, acho que mais e mais, a epidemiologia está tentando usar estratégias de análise que possam, tá, produzir resultados que, vamos dizer assim, mais provavelmente reflitam uma associação causal, mesmo usando estudos observacionais. E, em geral, essas análises, elas são análises muito mais focadas em termos assim, de um fator, né, um fator de risco, de interesse, e limitar essa análise para aquelas coisas que sejam fatores de confusão, mediadores, e quer dizer, trabalhar naquilo, e não aquela coisa meio guarda-chuva, né, que se fazia muito anos atrás, que era fazer a epidemiologia e fatores associados de blá, blá, blá. E aí botava um monte de variável no modelo e saía fazendo aquelas análises cheias de variáveis, cheias de coisa. E que depois fica um pouco difícil de explicar e, na verdade, às vezes pouco relevantes, né? Eu lembro que teve uma época que foi uma epidemia de estudos de determinantes da atividade física. E cada faculdade de educação física, cada cidade, cada lugar fazia lá um inquéritozinho local e saía submetendo um artigo. Prevalência e determinantes da atividade física. E eu lembro, na época, eu era editor da revista de saúde pública e um dos critérios que eu usava para mandar um artigo para revisor ou não era: eu lia o título do artigo e eu tentava adivinhar o que estava escrito no resumo. Se só lendo o título eu sabia o que era o resumo, o que eram os resultados do artigo, aquele já voltava direto para o autor, né? Ou seja, não tinha novidade nenhuma. Tipicamente, esses artigos de atividade física vinha lá, né, que os homens faziam mais atividade física do que as mulheres, que as pessoas mais ricas faziam mais atividade física do que as pessoas mais pobres, e alguma coisa sobre idade e tal. Você dizia, tá bom, então tudo isso aí a gente já sabe. Devolvia, olha, muito obrigado, mas seu artigo não nos interessa. Então, quando a gente vai escrever um artigo, né, o bom é usar essa lógica, esse raciocínio, antes de escrever o artigo, né, para não precisar dar o trabalho depois para o editor da revista fazer esse exercício. Então, a gente já economiza um passo. Se a gente mesmo já consegue pensar no título do artigo e já sabe o que vai dar no resultado, é melhor pensar numa análise que seja realmente inovadora, uma novidade. Eu tenho mais uma dúvida também. Sobre os slides, tem um momento em que a gente faz o teste de homogeneidade para a gente identificar se os extratos têm a mesma... se eles têm homogeneidade no efeito, né? E aí a gente chega num ponto em que os odds de cada extrato são diferentes, mas que pelo teste eles não são heterogêneos. E eu queria perguntar a interpretação disso, como é que eu explico isso? Eu digo que os odds são diferentes porque as amostras são diferentes, mas que elas não são heterogêneas? Ou como eu explico isso? Se você puder me ajudar. Não, eu acho que essa questão é super importante, porque eu me lembro sempre uma vez que eu estava dando aula para graduação e falando sobre teste de hipótese, né? E, aliás, são duas histórias engraçadas, porque uma vez no mestrado teve um aluno nosso que passou o semestre inteiro achando que era o teste de Potts, e que Potts era o nome de alguém. Pois é, eu acho que ele não estava lendo, né, o material. Mas aí essa aula na graduação
eu falando sobre essa coisa da variabilidade amostral e tal. E, no final, um aluno, com muita sinceridade, o que é uma coisa super boa para o aluno, porque muita gente fica com vergonha de fazer pergunta e passa o resto da vida sem entender nada. Mas eu falando lá, comparação de duas médias, comparação de dois grupos, é diferente, não é diferente. Então, eu, depois de 1 hora, me virando do avesso para explicar o teste, variabilidade amostral e tal, ele diz, mas professor, mas se um grupo tem uma média de 2 e o outro grupo tem uma média de 1,5, não é diferente? E eu disse, mas não é. E eu falei, então vamos começar tudo de novo, vamos voltar à ideia de variabilidade amostral. E aí, Thales, é exatamente isso, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista de comparação de duas médias, como da comparação de duas razões de ordem numa análise estratificada, a gente está dividindo, né, a nossa amostra por subgrupos, assim como a gente tem lá 2 grupos que a gente quer comparar alguma coisa. E, ao ter 2 amostras diferentes, você vai ter, quer dizer, 2 realizações, né, de amostras que vão te dar medidas um pouco diferentes. Agora, se esses valores eles são representações de uma mesma razão de odds populacional, ou se esses 2 valores, na verdade, indicam que existe diferença entre os estratos, a lógica é exatamente a mesma de uma comparação de médias, né? Quer dizer, será que esses 2 grupos aqui têm médias diferentes só por conta da variabilidade amostral, ou será que esses 2 grupos são diferentes porque são diferentes, né? Porque existe uma diferença nas médias populacionais, né? Então, essa é a mesma lógica. A desvantagem da comparação, né, de subgrupos, dessa análise de interação, é que, ao desenhar um estudo, né, a gente faz uma conta de poder, etc. e tal, e fala, bom, eu preciso ter no mínimo X indivíduos em cada grupo para eu poder mostrar uma diferença, garantindo que tenham, né, um poder tal para uma diferença de tal tamanho, blá, blá, ou seja, supostamente a gente fez uma conta de tamanho de amostra. Na hora que a gente faz uma análise estratificada, em geral, esse estudo não foi planejado para isso. Então, eu vou ter nos meus extratos, né, a minha amostra subdividida e, muito frequentemente, alguns extratos com um N muito pequeno. E nesses extratos pequenos, a variabilidade da minha medida da razão de odds, né, ou seja, o intervalo de confiança daquilo, ele acaba ficando muito grande. Então, se a gente, né, pensa na base do intervalo de confiança, bom, tem um subgrupo pequenininho, com um intervalo de confiança desse tamanho, sai até para fora da tela aqui, e um outro grupo mais, né, mais numeroso, que tem um intervalo de confiança mais estreito e tal, na hora que eu vou fazer essa comparação estatística e ver se existe evidência de diferença das razões de ordem entre estratos, né, eu acabo ficando com pouco poder. Então, esse é o grande problema, né, de sair, inclusive, fazendo análise de interação de uma forma indiscriminada, porque a gente frequentemente usa um ponto de corte de significância mais alto do que os famosos 5%, né? Quer dizer, se vocês pegarem a literatura aí, é frequente o pessoal dizer assim, olha, eu usei um ponto de corte de 10%, às vezes até 20%. Só que se você usa um ponto de corte mais alto, vamos exagerar, 20%, e você sai fazendo testes de interação à torto e à direito, o que vai acontecer? De cada 5 testes que você faz, né, você espera que dê significante por acaso.
Então, quer dizer, a tua chance de sair achando interações na base do acaso é muito grande. Então, por isso é que a ideia de buscar uma interação e testar uma interação que tenha, né, suporte teórico, que você tenha, quer dizer, previamente à análise, dito, olha, eu quero fazer essa análise aqui e, né, uma interação da qual eu suspeito é essa. Então, eu vou lá e vou testar isso aqui. Mas não vou sair testando tudo com tudo, porque vai aparecer um monte de interação espúria. Possivelmente, algumas que são de verdade não vão aparecer, porque o poder é baixo, e vão aparecer outras, né, porque eu estou usando um ponto de corte muito alto do ponto de vista de significância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente com, né, amostras relativamente pequenas, né, no ponto de vista de sair testando interação. Respondi? Sim, como sempre, obrigada. Aí fiquei um pouco curiosa sobre esses 20% de significância. De onde é que isso veio? Porque é a primeira vez que eu vi, né? E realmente todo mundo aceita ou não sei, só curiosidade. Pois é, essa coisa de ponto de corte de significância, né, essa pergunta de onde veio é curiosa, né, porque significância é uma coisa definida com base em probabilidade, né? Quer dizer, a gente vai lá e calcula qual é a probabilidade. Quem é que me define valor P? Quem é que é corajoso aí que vai me dizer o que é um valor P? É o risco de você incorrer no erro tipo 1, né? Que seria de você rejeitar a hipótese nula quando ela não deveria ser rejeitada. Tá, mas do ponto de vista de probabilidade, quer dizer, o valor P é uma probabilidade. A probabilidade do quê? Se encontrar um valor igual ou mais extremo do que o observado, dado que a hipótese nula é verdadeira. Opa, senti firmeza aí. Gostei. Então, supondo que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, a hipótese nula é sempre um negócio, né? Não tem efeito. Não tem efeito, não tem diferença, não tem nada. Então, supondo que não tem efeito, eu calculo qual é a probabilidade de eu obter, né, essa diferença, ou essa razão de odds, ou essa razão de prevalência. Ou algo mais extremo, né? Porque essas probabilidades são calculadas assim, né? Quer dizer, daquele ponto para mais. Então, veja que o valor P é um resultado, é uma probabilidade, é um negócio que pode dar qualquer coisa, né? De 0 até 1. Agora, aí as pessoas querem partir para uma definição, né, do tipo, rejeito a hipótese nula ou não rejeito a hipótese nula. E aí eu preciso de um ponto de corte, né? Quer dizer, bom, a métrica que eu tenho é uma probabilidade. E se eu quero tomar uma decisão do tipo rejeito ou não rejeito, eu preciso de um ponto de corte. A gente tradicionalmente usa 5%. Da onde veio 5%? Eu também não sei. Para ser honesto com vocês, eu não sei se nas propostas originais, lá atrás, em 1920 e pouco, quando, né, o pessoal lá, o Fisher e depois o Neyman, Pearson e companhia, propuseram esses testes, se eles já usavam 5% na proposta deles, né, ou se isso acabou se cristalizando ao longo do tempo. Mas, enfim, né? Inclusive, não faz muito tempo, alguns anos atrás, isso é uma coisa que vem em ondas, né? O pessoal começa a criticar testes de hipótese, valor P, não sei o quê. Teve um tempo aí que o pessoal queria, por toda a lei, que os 5% fossem reduzidos para 1%, que a gente usasse
como ponto de corte de significância 1 em vez de 5% para diminuir o número de resultados epidemiológicos aí meio espúrios, né, que aparecem. Porque esse é um problema, né? Quer dizer, os estudos epidemiológicos, eles não são cegos, duplos cegos, triplos cegos, né? Quer dizer, tem todo um viés envolvido na hipótese, na geração da hipótese, no desenho do estudo, que está cheio de gente estudando isso aí, dizendo, quer dizer, que o próprio desenho do estudo favorece você encontrar aquela associação que você suspeita que exista. Então, quer dizer, esse ponto de corte de 5% já é um negócio arbitrário. Se discute, por que não usar 5% e tal? Um dos problemas de você diminuir o ponto de corte de significância é que, para manter o mesmo poder, vou precisar o quê? De uma amostra maior. Exato. E uma amostra maior significa... Mais caro, mais tempo, mais dinheiro. Mais dinheiro, mais tempo. Mas, em geral, mais dinheiro. Então, isso é um problema, né? Que você, quer dizer, ao ser mais exigente do ponto de vista da significância, você aumenta o custo do teu estudo. E se hoje já é difícil conseguir dinheiro para pesquisa, se eu ainda disser, bom, vou ser mais exigente agora, eu vou querer, né, trabalhar com nível de significância mais baixo, eu vou querer trabalhar com poder mais alto, blá, blá, blá. Quem é que paga, né? Bom, para chegar na questão da interação, como, quer dizer, muitos estudos não foram, né, pensados desse jeito, e deveriam, quer dizer, se eu lá atrás já fiz uma hipótese de que tem uma determinada interação que é importante, que eu quero testar, eu já deveria ter pensado nisso do desenho desde o início, mas isso raramente acontece. Então, aí na hora H de testar uma interação dessa e tal, o pessoal acaba dizendo, mas como esses testes de interação têm poder baixo já de saída, eu vou ser menos exigente e vou, né, argumentar que essa interação aqui existe, né, eu vou me convencer que a interação existe a partir de um valor P mais alto, né? E aí varia, quer dizer, aí não é um negócio assim que todo mundo está lá, né, cravado nos 20%, mas às vezes a gente vê 10%, às vezes a gente vê 20%, ou dependendo do valor P que aparece no estudo, os autores argumentam, pois é, olha, um P aqui de, né, 0,08 ou de 0,12, a gente sabe que o teste tem pouco poder e acha que isso aqui é evidência suficiente para dizer que existe a tal interação. Então, assim, o pessoal dá uma relaxada nesse 5%, que muita gente já acha que é muito alto para você poder dizer que que existe uma associação. Eu acho que um dos períodos mais críticos disso foi uma época, essas que estava saindo muito resultado ligado à coisa da dieta, né? E aí aquela coisa, né? Um dia saía lá um estudo dizendo que comer margarina era bom, um dia saía um estudo dizendo que comer margarina era ruim, e um dia era para comer manteiga, outro dia era para comer margarina, e aí o pessoal se enfureceu e virou uma bruta polêmica nos jornais e tudo, e tem até uma charge, acho que era do New York Times, já anos atrás, que o sujeito fez um desenhinho assim, né, que era a epidemiologia aleatória. Então, ele tinha assim duas roletas assim, né, com preditores, desfechos, e no meio tinha aumenta o risco, diminui o risco, não sei o que e tal, meio nessa base, criticando, né, que essa coisa da epidemiologia que cada dia dizia uma coisa diferente. E é por isso que eu acho que a gente precisa, né, ao interpretar estudos epidemiológicos, né, ter sempre muito discernimento, no sentido de, primeiro, avaliar com muito cuidado o desenho do estudo,
né, incluindo as hipóteses, incluindo como aquilo foi feito, como a amostra foi coletada, quem é essa amostra, né? É muito comum se fazer um estudo sobre uma população específica e já sair dizendo que isso vale para todo mundo. E, né, tamanho de amostra, enfim, uma série de detalhes para você ver o quanto dá para acreditar naquilo como um resultado sozinho, né? E, idealmente, você vai pegar aquele resultado e vai colocar junto, né, com todo um, né, raramente um estudo sobre uma associação é o único que já foi feito na vida, né? E, quer dizer, isso me lembra daquela história toda desses tratamentos precoces aí, né? De hidroxicloroquina, ivermectina, blá, blá, blá. Quer dizer, que volta e meia aparece aí, roda no WhatsApp. Ah, tá vendo aqui um artigo publicado não sei aonde, dizendo que a ivermectina é bom. Tá, mas provavelmente, se vocês me falarem de qualquer associação, eu consigo achar um artigo publicado que diga que aquela associação existe. Agora, o importante para quem está interessado na ciência é olhar, quer dizer, o conjunto, né, da evidência. Então, bom, tem um artigo que diz que a ivermectina funciona? Tem. Agora, olha com cuidado o desenho do estudo, olha os outros estudos. Ah, tem um que diz que funciona e tem 200 que dizem que não funciona. Tá bom. Então, pode ser que tenha 200 errados e um certo, mas é mais provável que tenha um errado e 200, né, indo na direção, né, certa. Então, ser cientista, gente, é um negócio que exige muito da gente, né? Eu acho que a gente precisa ser apaixonado e entusiasmado por aquilo que a gente estuda, mas a gente não pode ser ativista, né? Quer dizer, o cientista tem que ter um distanciamento do seu objeto de estudo que permita que você encontre coisas que você não espera ou que você não gostaria e consiga aceitar isso. Isso é um negócio complicado. Eu lembro, anos atrás, eu estava co-orientando um aluno de doutorado da USP, que ele é um padre dominicano. Não, ele é da República Dominicana, ele é um padre, acho que ele é franciscano, é uma ordem dessas, né? E ele estava fazendo um trabalho super bonito, no sentido de implantar uma pastoral da criança baseada em evidência lá na República Dominicana. Então, ele estava pegando toda essa ideia da pastoral da criança aqui no Brasil, juntando tudo o que havia de evidência científica sobre aquilo que funcionava, então, tirou fora a multimistura, que vocês não devem ter ouvido falar, porque acho que é anterior à vida adulta de vocês, mas incluindo, né, no pacote de intervenções coisas que tinham evidência que funcionava, etc. E tal. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele, a gente fazendo uma série de análises e vendo que a maioria do que a gente tinha não apresentava nenhum efeito, né? E eu lembro que José, ele olhou para mim e falou: "Puxa, Luiz, mas como você é cético, né?" Eu disse: "Não, eu sou cientista, eu parto do princípio da hipótese nula, que nada disso tem efeito. E me prova que tem." E a verdade é que essas intervenções populacionais, elas são muito difíceis, né, de que elas realmente tenham um impacto grande, porque, embora a ideia original, né, possa ser muito boa e a gente saiba que a intervenção em si funciona, na hora que você implementa isso em escala, né, as coisas vão se diluindo, né?
isso aí, vem alguém que diz alguma coisa, e aí tem lá um agente da pastoral que vai na casa da mãe, que diz para a mãe para fazer de tal jeito, a mãe entende aquilo do jeito que ela entendeu e vai fazer aquilo do jeito dela, né? Então, uma sequência, né, de eventos muito longa que tende a diluir o efeito dessas coisas. Então, é aquela coisa, né, da eficácia e da efetividade. Uma coisa é você fazer um teste, né, de provar um conceito, de você testar uma intervenção da maneira ideal. A outra coisa é isso aplicado no campo. E como é que isso chega, né, lá na ponta e é implementado de verdade. Que é o que a gente vê aí, né, com várias intervenções no Brasil. E, infelizmente, né, ideias muito boas, muito bonitas, na hora de implementar, se diluem de um tal jeito, porque entra o operacional, entra a política, entra o financiamento, entra não sei o quê, e na hora H não tem impacto nenhum. Muito bom, estou falando demais. Perguntas? Eu tenho uma pergunta lá na questão 6 da prática. Então, diga, Clarissa. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela. Ah, pode ser. Aí o Thiago e o Léo começam respondendo e eu ajudo se precisar. Estão enxergando o meu Stata? Sim? Tá. Aí, assim, pergunta se há evidência de que o Estado civil modifique o efeito do uso de preservativos sobre a infecção pelo HIV, tá? Aí, o que eu tô vendo ali? Que tem bastante diferença da razão de ordens entre os extratos de solteiras e o das casadas. Então, ele está aumentando esse efeito. Desculpa, qual é a associação que estamos estudando aqui? Aqui, ó. É HIV com o uso de preservativo na última relação. Infecção por... Estado civil. Infecção para HIV, isso. Tipo, só para ver se eu estou interpretando certo. O teste de homogeneidade está me dizendo que há diferença entre os extratos. Certo. Aí, que mais que ele pergunta? Então, mas é uso ou não uso de preservativo? O uso de preservativo aumenta o risco? O não uso é o exposto. Aí, assim, eu posso dizer que o Estado Civil está modificando o efeito, porque aumentou muito. Uhum. Pode por dois motivos, né? Primeiro que é bem óbvio que o efeito, né, a chance dentre as solteiras é muito diferente desse efeito entre as casadas ou em união. Exato. E o teste de homogeneidade, como tu mostrou, mostra que o efeito não é homogêneo, né? Então, há diferença nos efeitos entre os extratos. Então, seria mais ou menos essa a interpretação. Ah, tá. E também, eu não sei se eu posso dizer que o risco de ser solteira aumenta o risco em 50%? Em 50%? Essas interpretações aqui, ó.
Mas aumenta o quê? Em 50%. O risco de infecção por HIV. O risco? É a chance. Isso, a chance, a chance. Isso daí, gente, eu sou chato com essa história, porque essa nomenclatura, ela escapa da gente, mas faz toda a diferença, porque a gente não está trabalhando aqui com risco, né? Quer dizer, risco, para nós, é um sinônimo de probabilidade. E aqui o que a gente tem é chance. Então, aumento de 50% na chance de infecção por HIV para as mulheres solteiras que não usaram contraceptivo, não usaram o preservativo na última relação, enquanto que esse aumento é de nas casadas. Esse risco vai para 8 vezes, né? Quer dizer, a chance tá vendo? É um perigo. A chance aumenta 8 vezes. Aumenta mais de 700% nas casadas. Casadas. Esse é um negócio que se viu, né? Na evolução da epidemia da AIDS, né? Um aumento muito grande de positividade entre mulheres casadas, né? Porque o homem se infecta, usa de preservativo de maneira regular com o parceiro dentro do casamento é um negócio mais difícil, né? Só que se você está convivendo e tendo relações relativamente frequentes com alguém que é HIV positivo, né, o teu risco de se contaminar é muito mais alto, né? Então, é um negócio bem complicado. Eu não sei, quer dizer, lá no Centro de Equidade a gente faz, né, trabalha com dados e inquéritos de muitos países por aí, e essa coisa, né, toda de empoderamento, de desigualdade de gênero e tal, que a gente tem estudado, mostra com frequência, né, de que as mulheres não se sentem à vontade, primeiro, de recusar a fazer sexo, e também não se sentem no direito de exigir que o parceiro use um preservativo na hora de transar. Então, quer dizer, essa falta, né, desse empoderamento para definir quando e como, né, o sexo vai acontecer, acaba fazendo com que a contaminação por HIV tenha crescido muito entre as mulheres e entre mulheres casadas, né, porque os homens se infectam né, por outras vias e trazem, né, vão infectar a mulher em casa. Eu tenho uma dúvida sobre... A Clarissa mostrou a prática ali, e aí no primeiro resultado, que era uma chance 1,5, tipo, o limite inferior do intervalo de confiança era 1,01, né? Aí sempre quando aparece isso, eu fico pensando, pô, tá ali, tipo, é muito próximo ao número de referência, que é 1. E aí sempre vem o questionamento, mas de certa forma a gente adota, né, que teoricamente a chance é 1,5, né? Aquele limite, ele como não cruzou 1, é algo significativo, mas sempre está muito próximo. Aí eu não sei, eu fico pensando se realmente ou se talvez pudesse cruzar o 1, se tivesse alguma diferença ou não. Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Foi um intervalo de confiança que quase passou pela unidade. Exato.
Então, né, daí a gente volta naquela coisa da dicotomia, né, do significante e não significante. Se a gente usa um critério estrito de significância, se não inclui a unidade, é significante e ponto, né? Agora, do ponto de vista de um bom epidemiologista, a gente tem que saber, bom, do ponto de vista de significância, é significante. Mas do ponto de vista de força de evidência, se eu tenho lá um valor P de 0,045 ou um intervalo de confiança que está triscando a unidade, quer dizer, do ponto de vista de força da evidência, né, muito menos, quer dizer, a evidência que eu tenho é muito menor e muito menos convincente do que no outro caso, em que eu vou ter lá uma razão de odds grande com um intervalo de confiança que vai começar agora, de cabeça não me lembro mais, mas certamente vai começar lá perto aqui do 3, do 4, do 5, ou seja, está muito longe da unidade, ou seja, forte evidência de que existe um aumento de risco. Então, a gente tem que saber interpretar, quer dizer, tanto do ponto de vista de significância, né, não é, como do ponto de vista de força de evidência e saber avaliar essas coisas. Inclusive, quando a gente olha, né, resultados de estudos, como a gente estava falando, né, tal estudo encontrou, tal estudo não encontrou. Tem esse problema, né? Tem um artigo publicado agora já faz tempo, né, que é uma meta-análise sobre a associação entre uso de contraceptivo oral e câncer de mama. Esse estudo, assim, é um artigo genial do ponto de vista da maneira como foi feito, das análises apresentadas e tal. É um artigo até meio atípico, porque é um artigo muito maior do que o artigo científico tradicional. Mas é uma situação muito interessante nesse sentido, de que, como o câncer de mama é um negócio raro, até aquele momento, o que existia? Uma bruta controvérsia, porque a maioria dos estudos encontrava uma razão de odds. A maioria dos estudos eram estudos caso-controle. A maioria dos estudos encontrava uma razão de odds maior do que 1, mas com um intervalo de confiança enorme, ou seja, sem significância estatística e com uma evidência muito fraca da associação, porque não conseguia incluir um número suficiente de casos de câncer de mama para chegar numa conclusão que fosse razoável. Então, aquela história, você faz um estudo, você tem um intervalo de confiança gigante, e você não consegue concluir nada, né? Nem que sim, nem que não. Bom, aí eles fizeram a tal da meta-análise, juntaram dezenas de estudos, mais de 50 mil casos de câncer de mama, um trabalho enorme que eles fizeram. E para chegar à conclusão, uma das conclusões do estudo, né, é que na hora que pegava lá contraceptivo oral meio em geral, tinha um aumento de risco da ordem de 20% para câncer de mama, com um intervalo de confiança bem pequenininho, porque aí, juntando todos aqueles estudos, se conseguia uma precisão enorme, né, para aquele efeito. Então, sim, quer dizer, foi um paper que meio que resolveu a tal da polêmica, porque, afinal das contas, disse, olha, existe um aumento de risco. Né, acho que eles trabalharam sempre com razão de odds. Quer dizer, a tal da chance existe um aumento, é pequeno. No caso específico de câncer de mama, que é um negócio raro, a diferença entre a razão de prevalência e a razão de chance também é muito pequena, então até a interpretação como uma aproximação
de um risco relativo não tá errado. E então meio que se resolve essa questão, né? Mas eu acho assim, quer dizer, tem esse problema, né? Quando você não tem amostra suficiente, quer dizer, você não conclui nada, na verdade, né? Quer dizer, e essa é a grande diferença entre você dizer não existe associação e você dizer eu não consigo mostrar nada aqui, né? Porque para você dizer não existe associação, você também tem que ter uma precisão razoável da tua estimativa que possa dizer, olha, eu tenho aqui uma estimativa que inclui a unidade, mas que é um negócio, né, precisa o suficiente para dizer que esse efeito aqui, se existir, é tão pequeno que é irrelevante. Agora, se eu tenho um intervalo de confiança que vai de, sei lá, de 0,2 a 10, esse estudo não está me dizendo absolutamente nada, né? Nem que tem associação, nem que não tem, porque tanto pode ter como pode não ter, pode ser protetor, pode ser risco, pode ser qualquer coisa, né? Então, é uma coisa que é super importante quando a gente olha resultado, quer dizer, olhar o intervalo de confiança pensando nisso, quer dizer, esse resultado aqui é compatível, quer dizer, com um, né, um aumento de risco, de chance grande, relevante, mas se o intervalo de confiança é muito grande, ele é compatível, inclusive, com uma proteção relevante, né? Então, é, essa coisa de uma análise em que o intervalo de confiança é muito amplo, né? Na verdade, não é que ele mostra que não tem associação. O estudo não mostra nada, né? O estudo mostra que eu não posso dizer nada sobre a associação, porque o intervalo de confiança é compatível com qualquer coisa, né? Com proteção ou com risco. Então, isso é o tipo da coisa que a gente precisa saber olhar e saber interpretar. Prof, na aula tem os gráficos, tem um gráfico que fala do desenvolvimento, do peso ao nascer e da escolaridade da mãe. E aí na aula comenta que diminui o efeito, só que olhando o gráfico eu não consigo interpretar ele. Para mim, parece que quanto a escolaridade aumenta, conforme a escolaridade aumenta, o desenvolvimento diminui, sei lá, não consegui interpretar aqueles gráficos. Acho que é no slide 18. Na aula passada também tinha um gráfico desse e eu acho que eu interpretei errado. Você tem ele à mão aí para compartilhar com a gente? Não, tá aqui na... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É que tá ficando em tela cheia e aí não abre. A aula eu tenho, só não consigo compartilhar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se eu abro aqui. Ah, tá aí. É que ele fica abrindo em tela cheia. Conseguem visualizar? Ah, tá, entendi. É esses gráficos aqui. Renata, Porque não sei se você está compartilhando a tela certa. Não, então não deve, porque se vocês não estão vendo. A gente está vendo a tua pasta Estatística 3. Tá, deixa que eu abro aqui e compartilho. Mais fácil. Tá. Já achei. Não. É que ele tem uma variável em cada eixo, e aí o peso seria a reta, né? Mas eu sempre fico... interpretando errado.
final. O slide 24 que você está falando? Aqui eu achava que era 18, porque não aparece o número para mim. Bom. Pois é. Tá, deixa eu ver aqui, compartilhar. É esse gráfico. Tem outros também, e eu sempre faço confusão. Tá. É esse mesmo? Sim. Então, o que nós estamos vendo? Criança com um peso mais baixo, 2,5 kg, reta azul. O que está acontecendo? Conforme aumenta a escolaridade da mãe, aumenta o score de desenvolvimento. Criança mais pesada, 3,5 kg, reta vermelha. Conforme aumenta a escolaridade da mãe, aumenta o desenvolvimento. Mas, como é que é o efeito da escolaridade da mãe aí? Qual que é o grupo que tem maior efeito? Nos que nascem com menos peso? Exatamente. Quer dizer, eu tenho aqui o grupo que tem 2,5 kg ao nascer, aumentar a escolaridade da mãe, dá um pulo, né, maior no desenvolvimento do que aqui no grupo de criança que nasceu mais pesada. Então, esse modelo aqui está me sugerindo que quanto maior o peso ao nascer da criança, menor é o efeito da escolaridade da mãe, porque essa reta aqui estava mais inclinada e aqui nos 3,5 kg está menos inclinada. Então, o efeito está diminuindo conforme aumenta o peso da criança. Tá. Eu tenho que interpretar, então, as duas retas separadas. Eu estava misturando tudo, e aí eu só pensava, não, conforme aumenta a escolaridade, aumenta o desenvolvimento, e aí não conseguia fazer outra interpretação. Tá. Não, Então, nos dois casos, o desenvolvimento aumenta com a escolaridade da mãe. Só que no caso das crianças com menor peso ao nascer, esse aumento, esse efeito da escolaridade é menor, né? Ou seja, cada ano a mais de escola tem um acréscimo menor nas crianças de peso mais alto do que nas crianças de peso mais baixo. tá. Agora sim. Obrigada, Fran. Eu tenho uma dúvida ali na segunda parte da aula, quando vai falar somente de interação, né? Que aí tem a introdução de um termo de interação dentro de um modelo linear genérico. E aí eu fiquei em dúvida, né? Quando fala de testar a interação e testar se o D é igual a 0, se esse termo de interação é igual a 0, e se não houver interação, o efeito é aditivo, e aí a gente faz uma regressão linear. Então, para testar a interação, a gente sempre faz regressão linear ou é possível fazer isso dentro de um modelo de regressão logística? Eu fiquei assim com essa dúvida, porque a gente começou a segunda parte da aula falando de regressão linear, né? Então, a ideia é exatamente a mesma. Eu posso usar e testar, né, e avaliar a interação, tanto no modelo aditivo como no modelo multiplicativo. Eu mudei o
o exemplo para uma situação de regressão linear, só porque é mais fácil de mostrar do ponto de vista, né, do gráfico e da reta, o que acontece com a associação num modelo de regressão linear do que num modelo de regressão logística. Mas a ideia é exatamente a mesma, a parametrização do modelo é exatamente a mesma. A única coisa que muda lá, na hora que eu escrevo, né, o A mais B variável, mais um C, outra variável, mais um D, primeira variável vezes a segunda variável, é que em vez de eu estar lá com o meu desfecho sendo média, o meu desfecho vai ser o logito da probabilidade, né? O logito do π. Quer dizer, é só isso que muda. E a ideia de que esse modelo agora na regressão logística é multiplicativo. Então, na regressão logística, não ter interação significa que o efeito da dupla exposição é o produto do efeito de cada uma das variáveis. Enquanto que eu ter uma interação significa que, quer dizer, o efeito da dupla exposição é mais ou é menos do que o produto das duas razões de Osner. Era isso? Sim, isso ainda fica um pouco confuso na minha cabeça em relação aos modelos, essa diferença entre interação aditiva e multiplicativa. Eu não consigo entender bem como ver isso na prática, sabe? Não consigo ainda. A gente pode montar aí para a semana que vem um termo aditivo aí da aula prática, em que a gente coloque exemplos disso, para trabalhar isso, ajustando o modelo e vendo o efeito e tal. Pode ser a gente pode montar inclusive um exemplo, simulação e tal. Simulação eu acho que sempre ajuda muito a gente olhar esse tipo de coisa. Combino aí com o Léo e com o Thiago, da gente montar um exercício desse tipo para a gente poder ajustar, testar e olhar e ver o que é essa interação aditiva e o que é, né, quer dizer, ter e não ter uma interação aditiva e ter e não ter uma interação multiplicativa. A gente monta um exercíciozinho sobre isso. Falando em montar exercícios, prof, acho que no início do semestre comentaram que nós teremos que fazer um trabalho final, né? Que não vai ter prova e vai ter que ter esse trabalho final. E que talvez fosse liberado agora, já no início do semestre. Não sei se vocês programaram já para liberar, ou se vai ser mais para o final. Não, a gente ainda não está com isso pronto, mas a minha ideia tá com o trabalho definido até o final de agosto, agora, de forma que vocês possam ir trabalhando ao longo de setembro. Tem bastante feriado em setembro, dá para trabalhar bastante. Né? Também. Então, até o final do mês, a gente já distribui para vocês o trabalho, para vocês já irem pensando e trabalhando nisso. Também.